Reflexão diária do dia 2 de junho de 2023. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tende fé em Deus. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma destes teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele lhe disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo, dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus, e em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedis na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será quando estiverdes rezando. Perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui vemos três circunstâncias. Primeiro, Jesus no caminho vê uma figueira que não dá frutos e ele o amaldiçoa. A segunda circunstância é o embate que ele tem contra os vendilhões, contra as pessoas no templo, onde estava transformando a casa de Deus num antro de comércio. E no terceiro, é uma aclamação à fé que Jesus faz a cada um de nós. Essa maldição que Jesus fez à figueira é bem típico, é bem nítido. Aquele que não dá frutos será seco, estará ressequido, porque dele já não há nada de bom. É dura essa palavra, sim é, mas é um alerta para mim, para você, que temos que meditar, pensar sobre a nossa vida, a essas circunstâncias a qual nós estamos vivendo, tanto dentro quanto fora da igreja, pois Jesus nos avaliará, não como julgamento, mas nos avaliará pelos frutos que nós damos. Ele mesmo disse que só conhece a árvore pelos frutos. Mas isso é um alerta para cada um de nós. E observamos que Jesus, ao entrar no templo, vê aqueles vendilhões, as pessoas vendendo, fazendo comércio dentro da casa de Deus. Ele já alerta: a minha casa, a casa de Deus é uma casa de oração, não é um local para comércio. Aqui o que Jesus estava querendo dizer? Que nós temos que ter ideia que todo local, todo lugar é casa de oração de Deus, não só no templo. E observamos aqui que ele derruba mesas, chuta cadeiras, mas não diz que ele acerta nenhum dos cambistas. Esse ato, parecido até extremo de Jesus,
foi só de aparência extremo, pois ele não atingiu ninguém ali. Ele não tocou a mão em nenhum dos cambistas. Mas tudo isso foi para alertar, para tomar cuidado com a casa de Deus. Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e dizer templo quer dizer casa. Então, temos que ter essa ideia, que nós somos casa de Deus. O meu corpo, o seu, então temos que ter respeito por ele e cuidar dessa casa. Aí Jesus, mais no final, quando Pedro o alerta sobre a árvore que havia secado até as raízes, Jesus pergunta para Pedro: tendes fé em Deus? Essa pergunta que eu faço para você, meu irmão: tende fé em Deus? É isso que Jesus perguntou para Pedro, e eu pergunto para você. E é um convite de Jesus para cada um de nós, é de termos essa fé em Deus todo Criador. Ele que fez os céus, Ele que fez a terra, e Ele que está nos céus. E é isso que Ele nos chama a rezar. Quando estiverdes rezando, perdoa tudo que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Para chegarmos a Deus é necessário estarmos com esse coração puro, ao ponto de, ao rezar a eles, nós temos coragem de perdoar o nosso irmão. Com isso em mente, rezemos. Senhor Deus Pai, Senhor Jesus Cristo, Senhor Espírito Santo, estou aqui diante da Tua presença, dentro da minha casa, que é casa de oração, a casa local, o ambiente, também junto de Ti, o meu corpo, o templo do Teu Espírito. Estamos aqui para louvar a Ti. Bem dizer a Ti, então, neste dia, nessa tarde, nesta noite, eu quero, Senhor Deus, a habilidade, a capacidade de perdoar. Perdoar aquele que me ofendeu, aquele que agiu contra mim, Senhor. Te peço neste dia, te peço nessa tarde, nesta noite, Senhor Deus. Me dê a capacidade de perdoar. E peço também a Ti, Senhor Deus, o perdão pelas vezes que eu não perdoei o meu irmão, pelas vezes que eu não me perdoei. Te louvo e te bendigo, ó Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Derrame sobre nós, Senhor Deus, a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.